Ele foi campado, mas ainda assim perdeu o primeiro confronto contra a Diana naquela oportunidade contra o Pepineiro, mas ainda assim terminou 1/8, um jogo que realmente o Froggen não conseguiu jogar. Quem sabe agora, nesses Pixie Bus, pro quarto jogo de hoje, a Elements consiga mais uma vitória no campeonato, ou pelo menos mostrar um jogo melhor. E tá aí, a H2K já baniu o Rek'Sai e agora no aguardo do ban da Elements. E eles têm que tomar muito cuidado com esse time da H2K, porque, na minha opinião, é um dos grandes times da Europa. Só que é interessante que, nessa etapa de LCS Europa, a gente está com muitos times grandes e muitos times crescendo. Porque se a gente pegar e se basear na temporada anterior, Fnatic, H2K e a Unicorns of Love ainda estão muito fortes, ainda estão muito bem. A Gambit caiu bastante, mas das equipes da última etapa foi a única que caiu muito. E aí você tem que adicionar uma origem que vem destruindo. Então, resumindo, cada vez mais difícil a vida da Elements. Exato, e ainda temos uma Giants crescendo para essa segunda etapa, uma Rokashi que fez um jogo muito forte contra o Unicorns of Love na última partida de hoje e que vem até se mostrando mais forte, na minha opinião, do que a Elements. Então é uma equipe que também cresce, uma equipe que também parece ter mais perna para essa etapa do que justamente a Elements. A impressão que nos dá, por exemplo, é que a Elements é aquele time que vai brigar pelas últimas 3 posições. Soa estranho, mas é isso mesmo. E justamente ainda brigar para não cair, pelo menos o que eles vêm apresentando até agora, porque eles têm que tomar muito cuidado. Comparando com as outras equipes, eu sinto a Elements muito mais fraca do que as adversárias. É difícil a gente falar que a Elements está com certeza mais forte do que uma outra equipe. Talvez a Gambit hoje, mas a gente espera que a Gambit cresça, a própria SK a gente também espera que cresça. Eu pelo menos não vejo muito para onde essa equipe da Elements crescer. Claro, se eles começarem a encaixar melhor a sinergia, encaixar melhor as composições, são jogadores muito bons nesse time, então eles precisam realmente buscar isso. Bom, pessoal, vocês repararam, né? Os bans mudaram. Começou com o Rek'Sai, mudou para o Urgot, então tá ali, agora sim os bans oficiais, né? Os corretos, Urgot, Alistar e LeBlanc, e aí da Elements, Ryze, Maokai e Kalista. As escolhas da H2K, Thresh, Rek'Sai e Rumble por hora, enquanto que a Elements respondeu com Gnar e Gragas. Interessante ver o Thresh como first pick, né? Uma escolha muito pessoal do jogador do casting, realmente vai jogar de maneira que ele possa ir para cima, ficar mais recuado pro time, criar aquelas jogadas de pick-off, né, com a sentença do Thresh. E enquanto que a Elements, na hora de escolher pelo menos os dois campeões, ela já sabia exatamente o que escolher. Não pestanejou, deu o lock direto nos campeões, então ou tá muito decidido, não tá pensando muito para fazer o draft, o que não é muito recomendado, né? A H2K tá ali pensando bastante no que escolher, lembrando que o Cass sempre vai mostrar aquele Zilean antes de finalizar a sua escolha de campeão, né? Sabemos que ele já vai usar o Thresh. A gente teve a surpresa do Nocturne top, então eu acho que o Thresh vai surpreendendo para outra rota, ele vai ficar na mão do casting mesmo, mas por enquanto é uma escolha muito interessante da H2K, porque abre uma grande possibilidade de várias escolhas no jogo, né? Eles têm a composição que pode deitar ali e ficar naquela segurança do Rumble numa luta forte, pode ficar na segurança de um pick-off, porque lembrando que a Rek'Sai também trabalha dessa maneira, né? Um campeão que também pode fazer pick-off com os túneis dela, chegar no alvo muito rapidamente, levantar e daí criar toda aquela situação de foco em cima daquele alvo. E eu acho que a H2K vai partir para uma composição que vai conseguir fazer isso ainda mais facilmente, né? Que consiga trazer isso. E olha, uma luta muito forte, o Ryu de Orianna, tem a Sivir, então eles estão com um time bem versátil para lutar da maneira que eles quiserem, enquanto a Elements traz campeões ali, tanques, o Lucian, talvez ele tenha uma rota tranquila, mas a gente sabe que é um pouco complicado ele encaixar dano numa luta, ele precisa entrar na hora certa, não pode dar um dash pra frente na hora errada. E vamos ver o que o Froggen vai trazer de dano pro time. Eles precisam de um dano decisivo ali, um dano que realmente vá fazer diferença numa luta. Interessante você mencionar o Froggen, né? Porque, de novo, né, a equipe da Elements deixa a última escolha justamente para esse jogador. E acredito que a escolha do Froggen vai ser mesmo a Ahri. O foco é agora, ele tem que escolher um campeão com dano alto e que se saia bem na fase de rotas contra a Orianna. Tem LeBlanc banida, que seria uma boa escolha pro Froggen, mas a segunda opção, na minha opinião, seria justamente a Ahri. O Caçadinha é interessante, mas eu acho que o Caçadinha ele vai trazer menos do que a Ahri pra composição. Eu acho ele muito menos seguro, porque o Caçadinho ele cresce muito a partir dos 25 minutos de jogo e até esse ponto a Ahri já é muito forte. Eu não gosto dessa última escolha da Elements, acredito que fecharia melhor justamente com a Ahri que eu vinha citando. E a H2K tem uma composição de muita iniciação, de muito ir pra cima, sendo que a Elements tem Gragas e Janna, que é uma dupla que protege muito bem o seu time. Só que aí eles fecham com um Caçadinho, que tende a ir mais pra cima do que precisar dessa proteção justamente. Então, mais um ponto aí pra eu não gostar dessa última escolha. Em todo caso, a escolha da Elements é forte contra o que o time da H2K tá trazendo, tá propondo, que é
expulsar os inimigos, afastar, conseguir proteger seus carries, enquanto a H2K é muito ir pra cima. Só que o ponto é o seguinte, quando você choca essas duas composições, quando elas realmente entram em lutas, vai ganhar o time que tiver com uma sinergia melhor, que tiver com uma luta mais bem encaixada. E assim, JSTV, a H2K é um time que joga pra cima, tem essa iniciação forte, um time que vem num bom momento. Não me parece a composição mais adequada para enfrentar um time que, teoricamente, é melhor que o seu. No caso eles podiam fazer uma composição muito mais agressiva, mas eu acho que nesse ponto também não tem a necessidade. Eles poderiam sim ser mais agressivos, ir pra cima, tentar sufocar o time da Element nessa partida, mas se eles fizerem uma composição que não é tão agressiva, ou que é agressiva por outras formas, que depende mais de teamfight, eles podem conseguir sufocar a Element do mesmo jeito. Acho que isso tudo depende muito da fase de rotas. Se a Orianna conseguir acabar com essa fase de rotas do Kassadin, o que é muito possível, já que o Kassadin não sai tão bem contra a Orianna, ele já começa a sair mais fraco, a Orianna cresce melhor nesse mid-game, a Sivir soma muito pro mid-game também. Então o H2K tem uma composição que, claro, não vai ser aquele stomp de desde o começo todas as rotas saírem ganhando, na minha opinião, mas com certeza eles podem sufocar Elements antes dos 25 minutos de jogo. Certo, muito obrigado, JSTV. Volta ao final da partida para analisar os melhores momentos de H2K versus Elements, que começa agora. Então, Boco, tem aquela coisa de um caçadinho pular no meio do time, não há problema para H2K, porque eles vão ter defesa para contornar essa situação. A grande questão é, ainda assim a H2K vai ter muito dano para causar na backline da equipe da Elements com o Rumble, principalmente a Orianna, porque também consegue alcançar a linha de trás com a esfera dela e Ultimate. Então a H2K tem uma segurança muito grande. Nossa. Olha só a invasão do J.O. Exato, o J.O. vai sofrendo muito dano, talvez tenha que consumir o flash. É isso que ele faz, certeza passou reto, a perseguição continua. Pode sair o First Blood para o time da H2K, mais um pouquinho de dano da Sivir. Teve agora a bola da Orianna, tenta ainda perseguir o J.O. que utilizou seu salto. Flash ofensivo, voltou o Boomerang, tá ali! First Blood para a H2K, fica nas mãos do Domini. A equipe da H2K tinha usado muita coisa para não finalizar o alvo, Toboco, né? O J.O. já estava sem flash, tinha usado o salto, né? Era garantido que se eles se estendessem um pouquinho mais, eles garantiriam esse abate. Então, né, por que não gastar? Já tinha sido flash ali, né, da mão do Riarne, pode sair também o flash da mão do Domini, pelo menos eles garantem o abate, conseguem um pouquinho de ouro de vantagem, né? Voltando para a base, eles já conseguem finalizar alguma compra de alguns itens importantes, principalmente ali, né, coraça de pano, o cristal de rubi na mão do Rumble, para ele ter uma rota... Que foi o item, no caso, né? Sim, ele consegue ter uma rota muito mais segura agora contra o Nar, né? Ele vai ter dois tipos de defesa, um puramente pro dano físico do Nar e outra pra vida, né, para ele resistir mais um pouco. Bem interessante esse começo, porque já ajudou um pouquinho. E o Promiscue, ele passou por uma... Nossa, o Promiscue agora sendo cercado, 3 jogadores, já teve a sentença, vai ser o segundo abate, Pepo! Fica para o Riarnen, a H2K abre 2-0 em 2 minutos e a Elements... Meu Deus, Pepe. Tá bom, a Elements está tomando decisão na sorte. Eles estão achando que vai acontecer tal coisa. Essa invasão foi numa possível inversão onde o Domini tivesse ali na selva, juntamente, né, com o Lowlex, para fazer a jungle. Então, normalmente, o suporte vai ali e fica atrapalhando o tempo todo. Só que o problema é que ele não esperava que tivesse o Riarne lá em cima e principalmente o Cassie. Então ele lutou ali contra 4, sem ter visão, sem saber. Ele achou que ele ia conseguir parar 2 de fazer a jungle, mas tinha 4. Então realmente uma jogada onde eles não tinham visão, não tinha dado tempo dos minions chegarem a ponto deles verem o Rumble lá embaixo. Vendo o Rumble lá embaixo, era óbvio que a Rek'Sai não estaria com a presença dele, ou seja, a chance de uma reversão com o Rumble lá embaixo era enorme, né? Então, e sobre a questão do Rumble ir pra rota inferior, o Promiscue foi visto por uma sentinela. E aí, nesse momento, o Rumble tava subindo ali próximo dos lobos, ele já utilizou instantaneamente o teleporte, quando viu que a inversão ia ocorrer para Elements. A H2K já estava partindo para a rota superior com a sua dual lane, e falando em rota superior, pode ter o gank do Dexter, pode se complicar agora o Riarne e também o Cassie. Não tem flash a servir, apesar de ter o curar, de ter a velocidade de movimento adicional. E ali, já foram pra cima, incendiário consumido. O Riarne tenta sair, muito dano sendo causado em cima dele. Perseguição do Dexter, fica o abate para o Tabs. O Cassie gastou o flash, tenta se reposicionar. Teve a barricada agora e levantado pelo Gragas. Esfolar utilizado, teve o barril também. Fica o abate pro Promiscue. E o time da Elements consegue empatar a partida. No furacão da Janna, Toboco, com uma ajudinha, claro, do Gumi do Ladrão Arcano, que dá um pouquinho mais de dano, né,
feitiços e para ataque básico, né, em cima de campeões inimigos, no caso, o Promise que conseguiu pegar esse abate a muito custo também, porque foi utilizado muito flash para garantir esse abate, né? É um jogo bem movimentado, porque as equipes estão perdendo todos os feitiços de invocador já cedo, mas se você olhar, tá tudo em tempo de recarga pros dois lados. Isso que eu ia comentar, as duas dual lanes estão sem os feitiços neste momento, né? Mas vamos ser francos, o Riarne e o Cass foram muito abusados, jogaram avançados demais, a possibilidade do gank era real e acabaram então sofrendo esses dois abates, né, aliás, e ainda assim a H2K permanece à frente no ouro, porque teve a vantagem do First Blood. Jogar sem visão de maneira agressiva realmente é tão perigoso quanto aquele invade que o Promise que deu, sem visão e sem noção também, né? É um risco que você corre e às vezes você paga como pagou agora. Independente dos feitiços gastos, a H2K já tinha gastos deles. Então a Elements, para conseguir uma situação onde eles garantiram abates, né, principalmente pelo fato de que um carregador ali do time, né, que no caso seria o Tebs, conseguiu pegar um deles, já vale a pena. Não vai ficar tão atrás da Sivir, que também já tinha pego um abate, né, com a diferença de que a Janna ali pegou um, podia ser dois para a mão do Tebs. Ainda assim é um 2-2 no jogo, o ouro tá muito próximo, né, uma diferença pequeníssima entre eles. Então é um momento do jogo onde as equipes estão buscando vantagem cedo. É uma Elements diferente um pouco, porque o estilo de jogo deles era um pouco mais seguro, né, eles estão mais ofensivos agora, e é o caminho que tem que se buscar, Toboco. A maior vantagem que eles vão conseguir nesse jogo é acelerar esse processo de crescimento, principalmente com o Caçadinho, que eu acredito que deve haver movimentação pelo meio para tentar deixar o Froggen grande, porque a Orianna também é um campeão sem escape, então é bom dar uma visitinha lá no meio para tentar deixar o Caçadinho mais forte. E a Orianna na escala também parou late game, né? Uma campeã dependente de itens, para realmente ficar fortificada. Bom, enquanto isso, possibilidade de ganho contra o Ryu, ele tem flash o Ryu, mas sofreu a lentidão, incendiar também, se aproxima o Lolex, golpeado em cima do Gragas, aproximação da Janna, vai conseguir sobreviver o Ryu por conta da ajuda do Lolex. É uma boa chegada do Lolex, prevendo que poderia acontecer uma jogada, né? Chegou no túnel muito rápido, o Cassim também estava se movimentando, então os dois suportes também estavam do lado, e é um jogo que vai ser assim pegado desde o início, né? Vão se buscar abates no jogo, lembrando que a visão está sendo muito importante para prevenir esse tipo de jogada, então você prever a chegada do inimigo já vai ajudar bastante, o Cassim vai segurando o máximo que pode essa onda de minions, claro, para deixar a experiência em ouro, principalmente, para a mão do Ryu, ele poder crescer como Orianna, enquanto que a H2K busca crescer para lutar em equipe. Por outro lado, a Elements tenta esse trabalho de pick-off, né, com o Caçadinho buscando alvos, enquanto o Gragas isola eles. Vamos ver se eles conseguem achar um espaço, cada um com uma composição, mas como eu falei, a H2K, a sensação que dá é que eles podem jogar do jeito que eles quiserem. Pra frente, pra trás, né, eles podem segurar muito o time inimigo numa luta, eles podem iniciar ela, então eles têm uma vantagem enorme nesse quesito, enquanto a Elements talvez seja um pouco ali mais privada de mudar tanto, né? Eles têm que pegar alvo fora de posição e explodir esse alvo, caso contrário, a luta normalmente não vai dar muito certo pra eles. Lá na rota inferior a gente viu pelo minimapa o Lolex se aproximando para um dive contra o Nar, só que o Nar tinha uma sentinela, né? E deu a visão então, portanto a Rek'Sai se aproximando. Ainda assim, aqui na rota superior, Cassim e Riarne conseguem, aliás, as duas dual lanes empatadas, né? 47-46, uma diferença irrisória. Aqui na rota inferior, que de ofício estão os jogadores da rota superior, aí sim uma grande vantagem do Rumble, 54-30, vai tentando explorar justamente o First Blood que conseguiu. E olha só para essa volta para a base do Domini, já adquiriu um bastão desnecessariamente grande. Muito agressivo, né? Ele quer ter presença, Toboco, principalmente nas lutas que podem acontecer eventualmente por primeiro dragão do jogo, né? Ele não dispensa o dano na rota, claro, para causar, mas é interessante ver que o Rumble ele vai ter um impacto muito grande no jogo e bem cedo, né? Com essa escolha ofensiva dele. Claro que você também arrisca um pouco nesse aspecto pela questão de falta de defesa. O Riarne tomando uma ultimate em cheio quase ali do Expurgo, né, do Lucian. Enquanto isso, o Lolex, sendo visto pela Sentinela, pode se aproximar para um gank na rota superior, mas como teve essa visão, né, já o time da Elements, não tem por que permanecer avançados. Dexter já tem level 6, pode tentar um gank aqui na rota do meio. O Ryu não tem visão, né, essa detector é a favor da Elements, mas já teve um ping. Teve um ping em cima do Dexter. Talvez tenha tido a visão do Ryu por conta da detectora próxima ali daquela moita. Provavelmente, né, Toboco? Teve alcance suficiente para pelo menos ver ali o Gragas passando por um segundo que seja. Mas como a atenção dos jogadores é sempre no minimapa, né? Um olho no mapa grande e olho do pequeno. Quase um camaleão ali. Eles conseguem ter uma noção muito grande de movimentação. E era o momento do Dexter gankar, porque, como você falou, eles viram o Lolex pela sentinela avançada na jungle inimiga. Então eles falaram, como o Lolex tá lá em cima
e meu time tá seguro sabendo da Rek'Sai ali, eles não vão ser pegos no gank. Talvez gankar, né, a Orianna agora seja necessário. Então eles vão lá, tiram a sentinela detectora da equipe da H2K para um eventual gank sem essa visão. E o jogo prossegue com o Odoamne botando o Nar pra baixo da torre. O Joe tá tomando muita pressão. E eu volto a frisar, o Odoamne ficou com First Blood, ele tem que realmente potencializar isso. Ele criou a vantagem no farm e o Nar tem a dificuldade. Opa, já terminei o comentário porque o Froggen é ultado pelo Ryu, mas aqui foi só questão mesmo de dar um pouquinho de dano, assustar já um pouco o Froggen. Mas então, voltando a falar do confronto entre o Nar e o Rumble. E o Nar tem dificuldade de farmar contra o Rumble por uma questão simples. Quando ele entra na forma de Mega Nar, ele fica naquele corpo a corpo, ele fica melee. E tem dificuldades nesse ponto para farmar porque o Rumble permanece atacando ali com seus arpões elétricos. É tudo bem um campeão também de corpo a corpo, mas o Rumble tem muito mais formas de farmar de longe do que comparado a online. Além de que se ele tiver que pegar o pedregulho para jogar de novo no inimigo, exemplo, né, aí, ele já avança e o Odoamne põe fogo na cara dele ali direto, né? E não vai parar de ter essa pressão, não. É interessante ver que o Odoamne, ele pode chegar, a chegada dele é muito mais precisa numa luta, né, que possa acontecer, pelo fato de que ele não tem que esperar uma mega forma. Ele chega e ulta, ele chega e causa dano. E o equalizador machuca. Exato, e o Nar precisa de tempo, muitas vezes, pra chegar numa luta e conseguir a mega forma, né? Ou ele pode chegar no meio da luta com a mega forma pra acabar, e daí o gank pode não ser tão efetivo assim. Então a H2K tem essa vantagem de buscar lutas onde ela pode confiar na chegada do Odoamne. Talvez agora com essa volta à base, né, eles já comecem a ficar um pouco mais espertos com a rotação, principalmente da própria Elements, que também sobe, né, interessantemente, olhando por esse lado, as duas equipes subiram de novo. O maior número vai ganhar esse primeiro dragão, então eles precisam buscar esse tipo de vantagem e principalmente ficar esperto na rotação. Qualquer jogada lá em cima que dê alguma vantagem para as equipes é movimentação rápida para fazer esse dragão e ganhar, né, momento no jogo onde eles tinham essa vantagem. Vamos ver agora o Ryu se ele consegue fazer alguma coisa com o Froggen, mas é difícil a Orianna nesse momento do jogo representar um perigo tão grande assim, a ponto de solar um caçadinho. E olha só agora o teleporte ofensivo do Odoamne, vai se aproximar rapidamente do Lucy e também da Janna. Bom ultimate, 2 flashes consumidos, o teleporte do Nar é cancelado por ele mesmo, porque não havia mais necessidade. E Pepo, um teleporte equalizador força 2 flashes. Enquanto isso aqui na rota do meio, o Ryu pode ser gankado. Ultimate em cima do Froggen, aproximação do Dexter, conseguiu isolar o Ryu, ele vai ser abatido, fica para o Froggen, 3-2 Elements que vira no placar de abates, porém vai perder a primeira torre da partida. Enquanto isso, no entanto, o Tobocco olha no meio. Com esse abate, a equipe da Elements pode empurrar com uma onda de minions favorável e principalmente lá embaixo já chegou a encostar na torre de EO. Então eles não vão levar as torres exatamente, mas vão bater nela, tirar um pouco de vida. Então tá aí uma vantagem e principalmente eles podem agora abrir um espaço melhor para esse dragão. Claro que eles vão conseguir. Nossa, flash ofensivo porque o Tabs não tem flash, talvez mais um arpão elétrico, teve a chegada agora da Rek'Sai, complicada a situação do Tabs, ultimate da Janna vai curando o máximo que pode, mas não é o suficiente, Lolex tem incendiar em cima dele, tenta se reposicionar, Promise Kill fica sem pra onde ir, o Dexter agora pode ser o próximo a morrer, boa luta por enquanto da H2K, 2 abates no total, a perseguição contra a Janna foi cancelada, com isso a H2K volta a liderar no placar de abates. Tobocco, uma ótima jogada do Odoamne para não deixar o Gragas fugir, ele não deixou o Dexter dar a barrigada pra fora, porque ele ficou do lado, então o hitbox da barrigada acertou no alvo, então ele conseguiu parar, e olha o Froggen sofrendo um início de dive, mas aí a torre foi destruída, inclusive a segunda torre no jogo para H2K, que acelera a partida e já consegue 2.000 de ouro de vantagem. Como você disse, Tobocco, era um dive, só que não, porque a torre tava para cair, então eles tinham a confiança de conseguir trocar ali sem os danos consecutivos de uma torre, né, em cima deles, pelo menos forçaram o Froggen a recuar, já bater em retirada. Claro que ele usou o caminhar na fenda, então não foi nem um feitiço de invocador, o caçadinho já tá com a mobilidade em dia no jogo, né, já passou do nível 6 de longe, então é um campeão que confia muito mais em ficar ali o tempo que quiser e depois dar aquela ultimate pra longe quando precisar. O jogo se movimentou bastante, vários abates aconteceram, várias jogadas e principalmente ali, né, no quesito de dragão, as equipes não estão tão focadas em fazer isso porque não se abriu espaço para essa situação, né? Enquanto ganhava vantagem de abate a Elements, eles não conseguiam levar um dragão porque eles tinham perdido muita vida. A H2K podia chegar, contestar, ganhar uma luta, né? É o momento do jogo, como eu falei, o Odoamne, ele tá forte demais, ele já fez um zone cedo no jogo. Ele vai entrar de cabeça na luta. Ele não tem por que não entrar numa luta
confiando já na invulnerabilidade, né, de 2.5 segundos. Com certeza, Pepe. E você falou tudo, um Zhonya muito cedo para um campeão que é muito beneficiado por esse item, mas agora ele pode mesmo com o Zhonya ser abatido. Tem a possibilidade do gank, tá ali, o Dexter já dá as caras, foi silenciado por ele mesmo, o Dominic por conta da passiva, muito dano em cima dele, equalizador desceu, mas consegue desviar os jogadores da Elements. Dexter fica no ultimate para tentar ainda abater o jogador, se aproxima o Lolex, sensacional, o Dexter morre agora, Killing Spree pro Dominic, é muito punido por conta de ter ficado em cima do equalizador. Enquanto isso, o Cassie utiliza a caixa aqui na rota inferior, tenta segurar tanto o Taros quanto o Promiscue. Mas Pepo, que jogada desastrosa do Dexter. Porque assim, a ideia era o quê? Cercar o Rumble. Mas ficar em cima do ultimate, não precisa ficar em cima do ultimate. Até porque a H2K está do lado azul, o Rumble partiria pro lado esquerdo. E aí acabou tomando todo aquele dano, chegou a Rek'Sai e ajudou a garantir o abate para o Dominic, o terceiro dele na partida. Tobogo, isso aí se chama confiança demais, sem você poder realmente ter essa confiança. Eles não tinham visão, eles não sabiam da chegada da H2K. Eles não tinham noção de que o Odomi estava ganhando tempo. Ele estava ganhando tempo para quê? Pro tempo de recarga do escudo de Sukata e tempo para chegar aos seus aliados. Foi o que ele fez, ele saiu do Zhonya já com um escudo de Sukata, que dá a defesa e principalmente tem um detalhe interessante, que dá velocidade de movimento por curto período de tempo, mas ainda dá uma velocidade de movimento pro Rumble. Ele se afastou, chegou a Rek'Sai e finalizou o Dexter, que tinha tomado todo aquele dano por confiança. Olha lá, tá morto, já vou ficar aqui mesmo, vou ficar do lado pra matar. Acabou que morreu na situação e o Dominic, olha, ele foi muito feliz de ter feito essa escolha, porque tudo foi definido no Zhonya que ele fez cedo. Se ele não tivesse Zhonya ali, ele não teria sobrevivido. Não, realmente, como você falou, fez total diferença e só mostra como essa bola de neve do Rumble já está grande nessa partida, né? First Blood... 3/0. 3/0 agora, né? Mas depois pegou mais um abate naquela luta, pega o terceiro agora e é um campeão que escala muito bem pro late game, então você já está adiantando um pico de poder. O Rumble tem um potencial de teamfight extremamente poderoso, já até comentou, né? Um teleporte na rota superior e um bom equalizador do Odoamne forçou 2 flashes. E nossa, se aproxima agora a Elements, Yarnen tenta sair, o J-Wall também chegou, 5 jogadores da Elements na rota inferior, o Cass acerta o Solar no 5, mas não é suficiente, só que ainda assim Pepo, o Ryu e também o Odoamne podem punir muito a Elements, levando essas T2. Eles vão trocar torres por dragão, Tobo, que vai valer muito a pena pra H2K se eles conseguirem levar pelo menos uma das torres de segunda na instância das rotas. Vamos ver se eles vão ter dano pra isso, porque é o momento do jogo onde, né, o nível não é tão alto a ponto de conseguir levar, eles estão batendo bastante. Mas olha o ponto positivo, eles não levam a torre, mas eles evitam o dragão. A equipe da Elements sacrificaria tanta coisa nesse momento do jogo por um dragão que eles deixam de lado, porém lá no topo, olha o que o Dominic fez. É uma torre que já tá basicamente ali caída, né, só faltam alguns ataques básicos que ele vai dar, e realmente a H2K com o sacrifício de 2 na rota inferior leva muito objetivo. E assim, Pepe, um teleporte do J-Wall, que eu entendo que era pra abrir o espaço pro primeiro dragão do jogo, mas não valeu a pena. E olha só agora, já chegou o Dominic utilizando ali o seu teleporte no túnel, o equalizador foi bom pra dar lentidão em 3 jogadores, tem a perseguição do Cassie, daqui a pouquinho vai ter sentença Solar, o Solar já utilizado, Promiscue ulta bem, porém tem o Boomerang da Sivir, tenta correr tanto o Dexter quanto o Caçadinho, o Promiscue talvez não tenha a mesma sorte dos companheiros, tem a perseguição do Yarnen, utilizou a esfera espiã, tem agora, ele está sendo cercado, fica o abate para o Yarnen, e com isso a H2K pode levar a primeira torre da rota inferior. Muito importante levar a torre, Toboco, principalmente se eles se manterem bem em vida, né, em HP, eles podem partir pro dragão também, eles podem fazer mais objetivo, somando 4 torres A1 em cima da Elements, e eles têm que partir pro seu objetivo. Eles têm vida, eles têm tempo, o Odoamne tá voltando, não tem teleporte, mas pelo jeito eles vão confiar em apenas 4 jogadores aqui, o Rio tá perto ali, eles vão fazer o objetivo. É o seguinte, o Odoamne precisa voltar à base pra partir logo pra rota superior, porque senão o Nar pode levar a primeira torre da rota superior da H2K. Mas tá ali, primeiro buff do dragão, fica nas mãos da H2K, o Rio consegue segurar sua torre do meio, apesar de estar bastante danificada. A H2K faz aquele jogo que eles costumam fazer. Um jogo acelerado, um jogo com boas rotações, boa mecânica, boa teamfight, um time que depois que o Cassie entrou, virou outra equipe, é a atual terceira colocada da LCS Europa. E olha só, falando em rotação, já vão lá pra rota superior, tem também o Cassie por aqui, foi pra cima do Dominic com flash ofensivo, ele daqui a pouquinho vai ter equalizador, vai causar muito dano contra o time da Elements, Promiscue já caiu, o Dominic Rampage, o J-Wall mesmo a forte de Mega Nar, só resta correr, Dexter tá aqui, esperando o momento certo pra entrar na luta, já deu as caras com o seu barril, o Tab sofre muito dano, tem que gastar o flash, J-Wall sendo perseguido, teve a levantada do Lolex, o J-Wall não consegue sair vivo de forma alguma,
Nossa senhora, o Domini 5/0 em 18 minutos. Que partida da H2K! E que desastre a comunicação da Elements, Toboco. Eles confiaram demais do Gragas estar ali, mas o Gragas simplesmente jogou para aí e falou, tô fora, tô saindo. A impressão que deu é que em algum momento o Tabs esperou que provavelmente o Dexter entrasse na luta, que ele somasse junto com o time. O J.O. da mesma maneira, ficou ali tempo demais, dando a cara. Foi uma jogada onde o Tabs ele ficou literalmente esperando pro Rumble alcançar e causar dano nele. Talvez acreditando que o Gragas entrasse, mas foi uma situação onde ou o time não se comunicou nessa hora, né, achou que telepaticamente eles se entenderiam, ou realmente foi um vacilo grande do próprio Dex. De maneira, independente de qual seja a situação do ocorrido, a H2K conseguiu vantagem, conseguiu abate, conseguiu o que queria no jogo. E olha, Pepe, tudo bem que o J-Wall não tem muito pra onde ir, né? Ele fecha um pouquinho de cada item, mas ainda assim mostra o momento dramático do Nari em relação ao Rumble. O Rumble tem Zhonya e também Tormento de Liano fechados. 2 itens caros e poderosos. Enquanto que o J-Wall tá numa mescla, ele tá numa mistureba. Ele tem uma Hex Drinker, aí ele tem um Capuz Espectral e tem um Cinto Gigante. Tudo bem, tem uma boa resistência mágica, né? Porque esses 2 primeiros itens dão resistência mágica. E o Cinto Gigante serve ali realmente para tentar tanto resistir, né? Um pouco mais na luta, mesmo se for um dano físico. De qualquer forma, um Nar muito enfraquecido, um Rumble extremamente poderoso e o jogo desandando para o time da Element. É que cai muita coisa na costa do J.O. Toboco. Ele tem que fazer a linha de frente pro time e exatamente isso. Ele tem que tancar de tudo um pouco. Ele tem que tancar uma Sivir, ele tem que tancar um Rumble que tá absurdamente forte. Por enquanto, pra ele, é só o Rumble, porque a Orianna agora que tá partindo pra dano. Agora vai ser complicado pra ele, porque não vai ter tanta defesa para todos os danos altíssimos que a H2K vai ter pra causar na luta. Se você olhar, o Dexter tá pior do que o J.O. no jogo. Ele tá ali tentando fazer uma glória íntegra que agora finaliza, mas é um item de vida, é um item de mana, é um item que vai dar uma resistência, mas não é algo tão grande assim. É um item defensivo/ofensivo que talvez ele esteja tentando trazer para o time tentar iniciar uma luta melhor, tentar conseguir alguma efetividade, mas tá difícil, né? Um 8-5 no jogo, 5 mil de ouro de diferença, o dragão já começa a pesar muito mais no jogo, nós já temos ali bastão desnecessariamente grande na build finalizada do Domini com o Zhonya. Na da Orianna já vem a caminho ali um item que a gente não tem certeza de qual é, mas de fato tem um poder de habilidade bruto, seja um Echo de Luden, seja um Zhonya ou um Rabadon. Provavelmente tem o Echo de Luden, que é uma escolha que está se tornando tão comum, né? Um item muito forte. E ajuda muito a empurrar, além de dar aquele poke, né? Porque a esfera pegando no Minion, se tiver algum campeão inimigo do lado, vai pegar, né? Aquele dano em área do Echo de Luden. Então é o momento da H2K de abusar do que tem de vantagem, né? Brilhar nas lutas, principalmente, contra uma Element que tem defesa e tem no jogo. Olha o bait, o Riarne tem a proteção do Thresh, teve a passagem sobre a porém, nossa! O Riarne utilizou a passagem sobre do lado de fora da parede, né? Ele não jogou para a rota. Ainda assim, Nolex também estava aqui na cobertura, o Riarne vai sair vivo. Mas não pode acontecer isso. O Cassie poderia ter matado o seu AD Carry. Tá trolando ali, né? Não faz isso. Não pode fazer isso com o atirador, né? É mancada. A Sivir teve que gastar o flash, foi por pouco que não morreu. Ainda assim é uma situação onde a H2K mantém a vantagem, volta pra base, né? Depois de ter sofrido um pouco de dano. E é o Froggen buscando alguém pra matar, porque é o trabalho do caçadinho. Ele vai tentar pegar um alvo fora de posição, vai tentar explodir esse alvo, né? Mas ainda assim é o momento do jogo onde talvez ele seja o maior perigo na partida. Porque ele tá 2/0, ele pegou abates no jogo, mas ainda assim é um processo um pouco demorado pro tempo do jogo. A H2K tá um tempo muito à frente da partida, em itens e em vantagem. Enquanto a Element está ali lutando pra ficar, né, no momento que seria comum do jogo. O caçadinho tá ali com dano decente, já tem o bastão das eras, já tem o Echo de Luden, então é um dano bem considerável. Mas comparado a H2K, que tá nos luz à frente, fica difícil. Essa vantagem que a gente tanto fala, né, dos 5 mil de ouro, que até deu uma estabilizada, né, mas ainda assim são 5 mil de ouro em 22 minutos. Sai utilizando o ultimate, vai tentar se aproximar da sua equipe, o Frog tenta ser uma sentinela da equipe da H2K, mas pode custar a vida dele. Foram pra cima, o Ryu conseguiu sair com flash, porém teve o ultimate do Dexter, tem o teleporte agora do J-Wall, já tinha chegado o Rumble. Nossa senhora, o dano do Domini, ele quase abateu o Tabs, utilizou o Zhonya pra tentar ganhar tempo, pode morrer agora, justamente o Loser, o Domini sai vivo, recebe escudo de todos os lugares possíveis, Froggen sendo perseguido, sofre a lentidão da Rek'Sai com golpear, continua o Lex ali, agora sim ele cancela a ofensiva, vão se reposicionar e podem partir para o Barão, Pepo. Pois é, né, depois do Domini receber todo
todos os escudos do mundo, tomou que foi da Orianna, foi da face da montanha, foi a do próprio Rumble, né, que conseguiu sair vivo da situação. Eles vão virar para esse Barão depois de uma ótima luta iniciada, porém a Elements quer brigar por esse objetivo. Vamos ver se o Froggen consegue. Foi pescado. Nossa, foi pescado, teve que gastar o flash, ainda assim o time da H2K não parou de bater no Barão. Vamos dar uma olhada na vida dele, menos de 20%. O Ryu continua batendo, mas a H2K agora vai recuar, Pepe. Olha o perigo, o Adomino não pode dar um recal ali, ele não tem mais o zone, ele não tem mais condições de ficar ali tão exposto. E olha, o perigo dessa luta foi que a equipe da H2K, principalmente o Ryu apontando, deu uma vacilada. Ele tava numa sentinela, olha o quanto ele teve que usar pra sair. Ele deu o flash, teve que usar a lanterna do Cassim pra conseguir sair. E é um momento de jogo muito delicado, né? O Tebs ali, ó, a gente vai ver agora no foco, ele acabando por morrer e ainda assim o Adomino sai vivo da situação. É muito bem jogado. Nossa, foi uma situação onde a Orianna podia ter sido simplesmente destruída. Olha, foi fase da montanha, agora deu pra pegar. Fase da montanha, escudo de sucata, o proteger da Orianna e o curar da Sivir, e aí ele conseguiu sair ali com aquela quantidade de vida. Olha só agora, Barão sendo feito, toda a equipe da Elements viva, mas olha onde tá o Nar, muito longe, difícil contestar, tem que aguardar um milagre aí do Dexter roubar esse Barão, vamos ver se ele consegue. Nossa, fica pra Orianna, o Dexter é abatido, primeiro Barão do jogo é da H2K. Era uma contestação, Toboco. Claro que o Dexter sabia que ia morrer, mas é muito mais pra não deixar o poder da H2K de empurrar as rotas mais forte do que ajudar o time. O Dexter gastou flash. Ele gastou o flash pra provavelmente tentar fugir depois que ele não conseguiu roubar. Mas era muito controle de grupo em cima dele. Não se sabe se ele deu um flash de cara na parede ou ele foi parado antes, mas o fato é que ele perdeu muito além da vida, né? Perdeu um invocador importante. E agora a H2K ignora o dragão por enquanto, porque eles vão aproveitar da ausência do Dexter. Vão aproveitar da onda de minions favorável nas rotas, vão empurrar com super minions de Barão, vão forçar tudo e aí sim vão fazer o objetivo Nossa, de dragão no jogo. equalizador desceu, já teve o time Zone A, né? Exato, Zone A, bem reparado, Pepo. Enquanto isso, o torre de inibidor sendo destruída, o inibidor também será destruído. E com isso, a H2K, aos 25 minutos e meio de partida, já cria grande vantagem. Olha agora, pode ter luta, o Ryan utilizou o ultimate, o Kessen foi alvo ali do Frog, mas vai recuar tranquilamente. Não tem por que o time da Elements lutar agora, está na desvantagem. E o azul de novo sendo roubado. O ultimate da Sivir, né, muito pertinente de ter voltado para se utilizar nessa fuga, Toboco. E aí sim o dragão vai ser iniciado como, né, já havia sido previsto aqui pela movimentação da equipe da H2K. Eles vão finalizar esse objetivo. Tem que voltar rápido para defender o meio, no entanto. Só que agora a Element se preocupando com a rota inferior, né? E a Sivir ali dando aquela volta já chega nos minions e consegue bater neles bem rápido. Olha, a Elements talvez vai conseguir levar essa torre, seria uma espécie de compensação, né? Mas não consegue com esses minions bufados pelo Barão, fica muito complicado, eles ficam muito resistentes, você tem que gastar muito dano neles para conseguir de fato eliminá-los. E olha o que a Rek'Sai apronta, viu uma onda de minions muito grande na rota superior, coincidentemente tinha um túnel lá, deixou aquela rota empurrando e agora a Elements tem que recuar. E é muita pressão, a H2K tá conseguindo rotacionar de maneira que a Elements sempre tem uma ponta solta na situação, né? Não consegue chegar no momento onde eles tenham a defesa para as rotas de maneira segura, né? Ou se separando. O Tebs não tá conseguindo encaixar muito o seu dano na luta, né? O Lucian é um campeão que ele tem essa dificuldade, principalmente com o caçadinho ali, só ele ficando forte, dependendo de conseguir pegar um alvo sozinho no jogo, fica muito mais difícil ainda. E ó, a H2K agora invade a visão. Olha isso no topo. Meu não Deus, tem quem pare. Exato, não tem como parar, mas não tem dano, não tem resistência. O ultimate do J-Wall até foi interessante pra parar o Olex, porém ele não tá tanque, foi o alvo, já teve que gastar o flash pela parede, a perseguição contra o Dexter, vão chegar do Olex, o jogo pode acabar, Pepo, Frog é abatido, já caem 2 jogadores do time da Elements, 4 agora no total, double kill pro Ghiaren, promise kill pode ser o próximo, mas o time da H2K não quer saber, só vai acabar o jogo, primeira torre do Nexus sendo focada, a segunda muito em breve, tem super minions com buff no Barão, é realmente uma H2K arrasadora nesse confronto, a Elements não consegue responder, Ace pro time da H2K, e tá ali, GG, vitória da H2K! Toboco, isso aí, a equipe da H2K parece que ficou muito irritada de ter que ficar no banco de espera ali pela última partida, que demorou bastante, acabou acelerando o processo desse jogo. Claro que com uma ajudinha ali em alguns erros de posicionamento, principalmente da equipe da Elements, que já estava totalmente desestruturada no jogo, não conseguia se encontrar mais. Realmente uma partida bem definida, né? bem certa. A equipe da H2K não pestanejou. O Domini fez uma ótima partida porque a decisão dele com o Rumble
Foi um risco, porque você acaba abrindo mão um pouco da resistência do Rumble no começo. Ao invés de fazer a Liandry, que dá mais vida pra você e aumenta o seu dano ainda assim, ele foi direto pra um Zhonya, que é um item que cria jogadas, mas é um item que as jogadas podem ali precisar de uma noção muito boa de jogo. Porque naquele momento, se não tivesse o seu jungler pra chegar a tempo, o Zhonya tanto faz, tanto fez. Ele usar um Zhonya pra voltar dele e já morrer. Foram duas possibilidades. Naquela jogada na rota superior, né, que você está comentando, e também aquela luta na rota do meio. Que ele também utilizou o Zhonya, que ele recebeu os 3 escudos e o curar. Foram duas possibilidades que o Zhonya, se ele não tivesse Zhonya, ele com certeza teria sido Exatamente. abatido. Então foi uma escolha de risco que trazia muito se eles conseguissem fazer encaixar. E ele conseguiu fazer encaixar em muitos momentos. Então realmente é um mérito pra H2K, que é o time que já estava crescendo no primeiro split e, de novo, vem forte nesse. Eu acho que ela vai brigar muito mais nesse split para conseguir ali estar em primeiro lugar, porque é um time que vem bastante forte. E GSTV, parecia já um prelúdio do fracasso aí da Elements. Um começo de jogo, 2/0 em 2 minutos, uma invasão muito mal sucedida, depois muito punida também com o abate da Janna. Que Elements é essa? O que a gente fala é que mesmo sem ter uma composição muito agressiva, o time pode se portar agressivamente e ganhar o jogo cedo. E eles tinham consciência que precisava definir antes do Kassadin começar a chegar no momento dele, antes das lutas grandes começarem a aparecer. E a H2K fez isso muito bem, criou um jogo do jeito que eles precisavam jogar. Perfeito. A gente já vai para os melhores momentos com a análise do GSTV, comentários do Pepo, tá aí na telinha para vocês. É aquilo que a gente falou. Já começa com First Blood e na sequência já tem um abate na Janna. Pois é, invasão do time da H2K, foram com tudo pra cima do J-Wall, que até conseguiu saltar, só que já sem flash não teve muito o que fazer contra os flashes inimigos. E aí o Promise que invade, acaba sendo encontrado. Claro que o time da Elements estava nessa inversão de rotas também, só que devia ter previsto a movimentação do time da H2K, acabaram vacilando. E aí até começa a responder um pouco o time da Elements. Tiveram algumas boas movimentações para esse começo de partida, também mais uma na rota inferior, onde foram 5 jogadores, conseguiram mostrar uma sinergia interessante, só que ainda mostra que a H2K está um passo à frente da equipe da Elements. Um belo gank aí também do Dexter, então já 2 ganks bons pro Dexter, uma boa execução dele da fase inicial, mas ainda mostra que é uma equipe que peca nas teamfights, que peca na sinergia. Essa ultimate do Promise que o Rumble tava do lado e ele conseguiu não acertar a jogada pra longe, né, do Rumble. Foi por pouquinho alcance. Se ele tivesse esperado um pouco mais, teria ganhado tempo pro AD dele poder kaitar um pouco. Aí um belo Zhonya do Odoamne chega no Lex, então realmente queria jogadas que o Pepe vinha comentando de atrasar pra dar tempo do time se recuperar, pro time chegar. Aí a luta que eu disse, na verdade não é muito luta, é mais um gank. 5 jogadores da Elements conseguem executar bem, uma bela chegada, principalmente do J-Wall, para conseguir garantir essa luta favorável. Só que mesmo assim, não tem dragão até então, 2 times segurando muito essas primeiras movimentações. Aí o Promise que mais uma vez mal posicionado durante uma luta, acaba morrendo, mais uma. Quer dizer, o jogador que é novo nesse time, que não tem experiência competitiva, que acabou devendo um pouco no posicionamento, tem que tomar muito cuidado justamente por isso. Acho que o time da Elements como um todo tem que jogar um pouco mais ligado, um pouco mais focado no que ele sente composição. Nesse jogo, com o Kassadin, eles não tinham que estar lutando. A gente está vendo luta atrás de luta e a Elements realmente se engajando nessas lutas, buscando essas lutas e brigando. Só que com o Kassadin eles não podiam estar fazendo isso. Aí o Barão entra bem o Dexter, mas fica ainda pro Orianna. O flash do Gragas ali foi muito esquisito. Não sei se foi misclick com o golpear, mas ele, assim que saiu da barrigada, ele deu um flash. Sim. Eu não entendi muito bem. Agora que a gente pôde reparar no replay, sim. Então, só mostra um pouco do momento do time. Sim, e ainda agora, menos de 30 minutos, o time da H2K já consegue avançar muito pra dentro da base do time da Elements. Já tinha quebrado o inibidor da rota inferior, quebra agora o inibidor da rota superior. Foi como eu falei, o Kassadin ele começa a crescer um pouco, ele começa a ter mais o seu momento de jogo a partir dos 25 minutos. E se aos 27 já tem Barão, já tem inibidor quebrado, não tem mais pra onde ir esse Kassadin. Já estava dominado no jogo, já estava neutralizado totalmente pela equipe da H2K. Então realmente um jogo muito bom, sabiam o que fazer. Como eu disse durante os picks e bans, achei que Kassadin não trazia muita segurança para o time da Elements e eles não souberam executar, não souberam deixar o momento do Kassadin chegar. Vamos dar até um exemplo que você mesmo falou, GSTV. A Ahri teria sido muito mais eficiente, já que, vamos lutar, já que é para fazer isso, pelo menos uma Ahri, né, muito mais
Sou estranho, mas muito mais móvel que o Kassadin na hora do ultimate, que ela tem os 3 dashes, ela tem o encanto, tem o controle de grupo, causa bastante dano com a volta da Hora da Ilusão. Então, assim, era uma possibilidade muito mais viável. E forte nesses momentos do jogo, forte no momento onde o Kassadin ainda tá muito fraco. O Kassadin precisa fazer um bastão das eras e pelo menos deixar o bastão das eras estacar até o seu máximo. O segundo item dele foi o Eco de Luden, mas podia também ter uma Lágrima da Deusa que precisa estacar. Então, um campeão que demora a crescer seus itens, demora realmente a causar o dano que ele precisa. Ele precisa ter muita mana, né, um mana pool alto para também ter toda a mobilidade que tem o kit do Kassadin. Enquanto a Ahri, desde o começo, desde a fase de rotas, ela já é forte. Ela tem uma fase de rotas forte contra o Orianna, então teria sido, na minha opinião, muito melhor. Até porque, se eles escolhem o Kassadin, eles não tinham que lutar. E com a Ahri eles poderiam ter lutado. Então, se eles já queriam jogar dessa forma, a Ahri teria sido uma escolha melhor mesmo. Sabe o que eu acho interessante? A gente vê o Rumble, né, sendo uma escolha bastante disputada, às vezes ban, às vezes pick, né, às vezes até first pick, e o Odo Omni 6-0-5 nesse jogo. Tem o caso do Souza, né, 3 jogos pela origem, 3 vitórias até agora. Então, assim, já é uma escolha, nesse ano de 2015, bastante disputada, mas agora que na LCS Europa a gente vê que realmente o Rumble está sendo muito eficiente. Dá pra apontar o Rumble como o principal campeão de dano na rota superior hoje. A gente não tem mais aqueles top laners realmente carriers. A gente às vezes vê o Jax, por exemplo, o Urb, às vezes aparece uma Irelia, mas o campeão de dano acabou caindo muito. O Recarin também aparecia, mas também já não tá mais vindo tanto. E o Rumble ainda assim muito seguro, muito forte, soma muito pra composição. E é o dano mágico que... Outra opção seria Vladimir, seria o Kennen, que não estão tão fortes assim para a rota superior. Então o Rumble é com certeza a principal escolha se você quer somar dano, somar controle de grupo e até o dano mágico. Perfeito, muito obrigado, GSTV, muito obrigado, meu caro Pepo. E a gente, pro intervalo, pro último jogo de hoje, é com você, Dawson. É isso aí, Toboco, segura aí, porque em instantes nós fechamos mais uma rodada decisiva pela LCS Europeia. Origem e Copenhagen Wolves encerram os trabalhos logo após o intervalo.